Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lenilson Souza e eu vou estar aqui com vocês gravando uma videoaula sobre Flash, criando uma pequena animação, um barquinho animando em uma onda. Vou dar um Ctrl Enter, vamos ver essa animação e depois eu vou explicar como nós vamos fazer. Ctrl Enter, então é mais ou menos assim. Vamos fazer uma animação de forma em que o barquinho se mova na onda. E também repare que o sol nasce e o céu também clareia quando o sol nasce. Então vou ensinar isso para vocês. Vou fechar aqui, vou abrir um arquivo novo. Eu vou escolher o ActionScript 3.0, mas poderia ser o 2.0, porque não vou usar script. Nesse novo documento, vou mudar o tamanho do palco. Vou vir modificar, documento, Ctrl J, se for usar a tecla de atalho. A dimensão vai ser 800 por 300 de altura. Vou ajeitar o palco. Bom, o primeiro passo é fazer as partes do desenho, que são 3: céu, água e sol. Então primeiro vou desenhar o céu, que vai ficar na parte de trás do meu palco. Vou pegar a ferramenta retângulo, vou desenhar um céu de qualquer tamanho. Aqui ele está com a cor branca. Vou clicar em cima dele, vou vir aqui na lata de tinta, vou colocar um azul. Ele também está com um contorno. Eu não quero contorno, é só pegar a seta, dar 2 cliques em cima de qualquer uma das partes do contorno, que ele seleciona o contorno todo, aperto o delete e fim de papo. Vou clicar no retângulo, porque eu vou dizer em números a posição e a largura e altura desse objeto. Eu venho em propriedades, que é a propriedade do meu retângulo, porque ele está selecionado. Eu vou dizer que vai ter o x 0, y 0, largura 800, altura 300. O x, y são as posições, posição horizontal a partir da esquerda, o y é posição vertical a partir de cima. Então quando coloca 0 e 0, ele encosta na esquerda e no topo. E a largura 800, altura 300, que é o tamanho do palco. A outra coisa importante também a ser feito é na camada, é organizar a camada. Essa camada está armazenando o céu, então vou nomeá-la como céu. E vou mudar a cor desse céu, vou colocar um degradê, eu vou colocar um degradê branco com azul. Eu vou vir na cor, vou escolher gradiente radial. Aqui já está branco, mas na segunda paleta vou dar 2 cliques e vou colocar um azul. Esse azul aqui é como se o meio fosse mais claro. O próximo objeto a ser desenhado vai ser o sol, e depois vou desenhar a água. Então vou inserir uma camada nova, vou nomeá-la a camada como sol. Vou usar a ferramenta oval, dou um clique. Antes de desenhar, vou pedir sem traçado, com preenchimento amarelo, segurando o Shift. Aí está o meu sol. Pego a ferramenta seta, seleciono. Esse sol vou colocar um gradiente, vou na cor, um gradiente radial. A primeira cor vou escolher um amarelo claro, na segunda um laranja, isto. E em seguida vou mudar a posição do gradiente, pegando a ferramenta transformação de gradiente
vou pegar o centro do gradiente e vou jogar para cima, diagonalmente, para dar uma sensação de bola, ou a sensação que vocês estão vendo aqui. E o terceiro objeto é fazer a água, também criando uma camada nova, dando 2 cliques e nomeando como água. Vou colocar água. Pegando também a ferramenta retângulo, vou desenhar mais ou menos na altura um pouco menos da metade do objeto. Aqui está amarelo, mas eu não vou querer amarelo. Vou pegar a seta, clico em cima. Por coincidência, a largura desse retângulo deu 800, igualzinho a largura do tamanho do palco. Mas vou mudar a cor do meu retângulo para azul, um azul, esse azul aqui. Para fazer a sensação das ondas, eu vou usar outra ferramenta, uma ferramenta que cria uma espécie de ponto, que aqui é chamado de ponto de ancoragem. No Corel é chamado de nó, no Photoshop também é chamado de ponto de ancoragem. Então vou pegar a ferramenta que é a ferramenta que no Photoshop é chamado de caneta. Aqui também é chamado de caneta. E tem as canetas mais e menos. A caneta mais adiciona ponto de ancoragem para você editar aquele ponto. Então vou pegar essa ferramenta e vou criar alguns pontos de ancoragem na borda desse retângulo, dando apenas clique. Repare que ele vai criando os pontos. Vou clicando. Feito isso, pego outra ferramenta para editar esses pontos, que é a ferramenta converter ponto de ancoragem. Ao usar essa ferramenta, você vai em cima do nó, pressiona e arrasta para qualquer direção, para que surjam essas alças simétricas que movem os dois lados do ponto. Você pressiona e vai fazendo a sua onda conforme desejar. Aqui eu estou puxando e está saindo dessa forma, mas quando você for fazer, você pode ter a sua criatividade. Só usar a criatividade e fazer conforme você quiser. Pego a seta, aí está a minha onda. A onda do mar. Muito bem. Agora vou desenhar o barquinho. Esse barquinho vou desenhar fora da cena. Ele vai ser um símbolo, porque ele vai ser um objeto como todo dentro da cena 1. Então fica difícil eu desenhar um barquinho. É mais fácil desenhar fora da cena principal, que é a cena 1, do que desenhar dentro dela. Então vou inserir um novo símbolo. Esse símbolo, o nome vai ser barquinho. Tipo gráfico, dou OK. Ao dar OK, repare que ficou tudo branco, porque eu estou dentro da cena do gráfico e não dentro da cena 1. A cena 1 ainda está aqui. Se eu voltar aqui, eu vejo a cena 1. Mas o meu gráfico, ele está reservado em um local chamado biblioteca. Todo símbolo criado fica na biblioteca. Ele está aqui, está vazio, aqui está selecionado e aqui é a minha visualização, ele está vazio. Eu quero editar o símbolo, vou dar 2 cliques em cima do ícone e volta para o meu símbolo. Só reparar na parte superior aqui, eu estou dentro do símbolo. Para desenhar o barquinho, vou desenhar com uma ferramenta simples, só a ferramenta linha. E vou usar o Shift para me auxiliar no ângulo. Desenhar aqui, fechar aqui, mais ou menos assim. O Shift ajuda a manter a linha reta. Meu flash está quase travando. Aí, deixa eu salvar esse flash. Para qualquer coisa se travar, eu tenho ele salvo. Pintar o barco,
pegando a ferramenta balde de tinta, vou em propriedades para definir a cor antes de pintar. Vou escolher o vermelho, clico na parte de baixo do barco, vou escolher a cor branca e clico na parte da vela do barco, na parte de cima. Volto para a cena 1. Aqui na cena 1, eu tenho que ter uma camada para o meu barco, porque ele vai ter a sua animação própria. Então eu vou aqui clicar na camada água para poder criar uma camada acima dela. Eu vou clicar em nova camada, vou nomear essa camada como barquinho e vou na biblioteca, arrasto o barquinho para dentro da cena 1. Esse barquinho está muito grande aqui, vou pegar a ferramenta transformação livre, vou clicar em cima, segurando o shift, vou diminuir. Isso, tá bom assim. Ele vai começar na parte de fora também. Tá aqui o meu barquinho. Bom, esse barquinho ele vai começar, vai andar por cima dessa onda até a outra parte. Eu vou primeiro dar um tempo para o meu filme, estendendo todas as camadas até o 130. Vou clicar na primeira camada, seguro o shift, clico na última, seleciono as camadas, os quadros que estão no intervalo. Vou estender dando F5 no teclado, ou então com o botão direito em cima da seleção, inserir quadro, que é a mesma coisa que o F5. Estendeu todos os quadros. Agora eu tenho espaço para colocar minha animação. A animação do barquinho vai ser o seguinte: eu vou colocar de 10 em 10 quadros, vou definir um momento, uma posição para o meu barquinho e também uma rotação para ele, porque ele vai passar nas ondas. Eu quero dar uma sensação que o barquinho está em movimento para cima e para baixo, de acordo com as ondas. Então aqui no barquinho, vou dar um F10, um F6 no quadro 10, F6 no quadro 10, arrasto o barquinho para a primeira onda e aqui eu começo a trabalhar a rotação também. Depois no quadro 20, F6, chego ele para baixo, rotaciono. No 30, F6, sempre acompanhando a onda. 40, F6, e rotacionando também de acordo com a onda. 50, F6, até chegar ao outro lado. 60, F6, 70, também F6. Opa, eu dei 2 cliques sem querer, aí entrei dentro do gráfico, aí dei 2 cliques fora, aí voltei para a cena. No 80, F6, 90, F6, no 100, F6. Será que vai dar até o 130, hein? No 110, F6, no 120, F6, no 130, F6. Eu vou estender todas as camadas até o 160. Shift no quadro 60, clica no quadro 60, segura o Shift e clica embaixo. De novo, estende com F5, pronto. Continuando aqui, no 40, F6 e jogo para fora do palco. Muito bem. Se eu der um Ctrl Enter do jeito que está, ele vai fazer esse tipo de movimento estático. Isso é porque não tem interpolação ainda. Então, para fazer o movimento no barco, eu tenho que colocar
interpolação. E como o barco é um gráfico, ou seja, é um símbolo, só posso colocar a interpolação clássica ou a interpolação de movimento, só que nesse caso vai ser interpolação clássica. Eu vou selecionar todos os intervalos em vez de fazer um por um, colocando interpolação clássica. Então eu vou aqui, pego todos os intervalos, seleciono, clico com o botão direito e criar interpolação clássica. Dá um Ctrl Enter, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá o barquinho, olha lá. Olha lá o barquinho. E ele foi, olha lá, olha lá, olha lá. Essa animação do barquinho. O que está faltando agora é colocar animação no sol e no céu. Então, vou fechar aqui. Esse sol que está aqui, na camada sol, vou dar um F6 no 80. No 80 ele vai estar nessa posição. E no primeiro quadro, eu quero que ele esteja atrás da água. Então eu vou jogar para baixo. Aqui eu estou usando a setinha, jogando o sol para baixo, setinha para baixo. E para fazer o movimento, aqui eu vou colocar interpolação de forma. Por que interpolação de forma? Porque eu não converti o sol em símbolo. Por isso que é interpolação de forma. Ele ainda está como forma. Então eu vou clicar com o botão direito em interpolação de forma. E vou em propriedades, atenuação 100. Para que quando ele tiver o término da animação, ele termine de forma mais suave. Ele diminua a velocidade. Então repare que o sol, quando vai terminando a animação, ele vai diminuindo a velocidade. E também vou colocar animação no céu. O céu ainda é uma forma. Vou dar um F6 um pouco depois do sol, no 90. Aqui no 90 ele vai estar com essa tonalidade, com azul claro. No primeiro ele vai estar com uma tonalidade mais escura. Então aqui na primeira paleta vai ser branco. Na segunda paleta dou 2 cliques e vou escolher uma cor mais escura para dar a sensação de noite. E coloco a interpolação clássica, botão direito. Falei interpolação clássica, mas está errado, é interpolação de forma, porque é forma. Botão direito, criar interpolação de forma. E também defino a atenuação para 100. Vamos ver como ficou. Ctrl Enter. Olha lá. Observa que o sol aparece e o céu também vai clareando. Então é isso aí. Essa foi a videoaula. Espero que tenha gostado.